Olá, mulheres incríveis! Eu sou Ana Luísa e eu sou Catrine e estamos aqui Com Elas Ninguém Pode! Com Elas Ninguém Pode, podcast. Apoio Um Brinde Personalizados Promocionais. Seja um parceiro e tenha também sua marca aqui. Em janeiro falamos sobre o Janeiro Branco, sobre a página em branco que nos convida a escrever novos capítulos. E olha só, já chegamos na metade do ano. Isso mesmo, já estamos em julho, né? E tanta coisa a gente já percorreu. O tempo, ao mesmo tempo que ele passa assim rápido, a gente sente também uma necessidade de, quem sabe, recomeçar um momento de pausa, um momento de balanço. É como se a vida nos presenteasse com outra chance de respirar fundo e recomeçar. E hoje nosso papo é exatamente sobre isso, sobre recomeços que nascem de dentro, de um lugar mais profundo, de onde a gente se reconecta. Então nada mais justo que na metade do ano a gente possa trazer isso aqui para vocês. Isso, e pensando em pausas, em recomeços, a gente trouxe uma convidada muito especial. A nossa convidada, ela é uma mulher que se dedica à vida, né? A ajudar pessoas a se libertarem das histórias que não lhe pertencem. Ela é terapeuta sistêmica, facilitadora de constelação e criadora de experiências transformadoras. Ela acredita que quando olhamos com verdade para a nossa origem e honramos quem veio antes da gente, encontramos a liberdade para viver com autenticidade, presença e potência. Ela conduz imersões, retiro para as mulheres que desejam sair do automático, isso é muito importante, e voltar para o essencial, se reconectar com sua essência, com você, e nesse mundo louco que vivemos, nada mais justo a gente trazer nessa metade do ano essa mulher incrível que vocês vão conhecer. A nossa convidada é uma mulher que está a serviço da cura das histórias que atravessam gerações. É com muita alegria que recebemos Isadora Barreto. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Com Ela Ninguém Pode. Isa, esse é um espaço que é nosso, então seja bem-vinda, pode se apresentar. Estamos felizes aqui com a sua presença hoje. Muito obrigada, agradeço muito o convite, me sinto honrada de poder estar falando um pouco mais aqui da minha história, né, do que eu sirvo o mundo, sirvo as mulheres, né, sinto que faz muito sentido, transformou minha vida estar trabalhando, né, nessa linha de acolhimento, de ajuda, de suporte, e é muito bom estar aqui, muito obrigada. Para a gente começar, apesar de a gente falar um pouco sobre você, mas a gente falou pegando assim um pouquinho do seu currículo, das nossas impressões, mas a gente queria que você também contasse para o público quem é Isadora, o que é que Isadora faz, com que você trabalha. Se você quiser também falar do seu currículo, fique à vontade, mas a gente entende que, sobretudo com o que você trabalha, não é só o currículo que conta, mas o que você nos conta. E nosso público precisa conhecer sua história, porque a gente já conhece desde os bastidores, a gente está aqui para trazer vocês para saber dessa mulher maravilhosa, porque o que ela impacta na vida de cada mulher, vocês vão acompanhar no nosso podcast. Vai, Isa, fala um pouco você, quem é essa mulher potente? Conte pra gente. Não, acho que é importante, né, começar do comecinho. Pode, fica à vontade. Então, fica à vontade. Eu sou filha de Ana Cristina e Francisco, que é uma mulher daqui, de Ilhéus, e meu pai é de Itabuna. E eu fui criada aqui, né, me desenvolvi aqui, e depois optei por fazer minha carreira na engenharia. Na engenharia eu comecei na engenharia de alimentos, fiz minha graduação, fiz um mestrado, fiz um doutorado, e cheguei até o pós-doutorado, fiz 5 anos de pós-doutorado, né, então eu trilhei assim como... Corajosa demais. Como uma pesquisadora nesse universo acadêmico, né, e toda vez que eu recebi alguns prêmios, né, eu fiz algumas patentes, e quando eu estava nesse lugar eu sentia um vazio muito grande, e eu sempre depositei naquele lugar ali e falei, nossa, quando eu me formar, vai ser massa a minha formatura, vai ser lindo, mas quando eu estava ali vivenciando, eu falava, gente, que vazio imenso, por que eu tô sentindo esse vazio? No mestrado, a mesma coisa, na minha defesa, eu lembro, parece que estava tudo parado, assim, sabe? A mesma coisa da graduação, e eu ainda insisti, fui no doutorado, eu falei, não, quando eu fizer meu doutorado, eu vou fazer um concurso, e aí eu vou ser feliz.
né? Eu acho que era muito isso, que aí eu vou ser feliz. Depois que eu conquistar algo, aí sim. Aí eu vou ser feliz. E aí eu entendi que, eu falei, não é o caminho, não é por aí, entende? E aí que eu comecei, durante o meu pós-doutorado, olhar para as áreas da vida. Porque eu depositava tudo no profissional. Eu precisava ser uma mulher de sucesso, né? Uma mulher que é autônoma, que a liberdade é um valor muito grande, assim, para mim. Então, eu queria muito, né? Também com auxílio da família ali também, me apoiando, né? Nesse lugar. E aí foi que eu comecei essa busca. Comecei a olhar para fora do universo da academia. Aí comecei pelas religiões. Passei por várias religiões, conheci várias. E eu falava, gente, tem alguma coisa em comum? Minha conclusão é essa. Todas são caminhos viáveis, mas também tem as coisas do dogma, né? De cada religião, e era isso que diferenciava no meu olhar, né? E aí depois eu fui pro autoconhecimento. Comecei as iniciações de Reiki, me formei como Theta Healer, né? Meu caminho foi muito, como sou pesquisadora, é um caminho mental, Curiosidade, né? Então estudei bastante, assim, reprogramação, neurociência, física quântica, foi o meu primeiro caminho, né? Entender esses caminhos de reprogramação mental, e eu achei muito positivo. Aí fiz formação em coach, fiz formação como mentora, tudo, e aí teve aquele momento que eu emperrei, eu falei assim, gente, não é só mental, né? O que é? Sempre era aquela coisa, o que é que tem atrás disso aqui? Uhum. E aí fui pro caminho, entendi que a gente tem muitos corpos, né? Aí eu pulei do mental pro corpo emocional, né? E foi surgindo a inteligência emocional, todos os retiros xamânicos, né? O que é muito corporal, me conectei muito com essa cura da ancestralidade, né? Sobre os rituais, sobre a dança, sobre o canto, né? Como um processo também, um caminho de reconexão com quem nós... Porque se a gente não é conectado com a nossa história, de onde a gente vem, né? A gente está pela metade. E aí veio a constelação familiar. Passei muitos anos fazendo constelação familiar, porque eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus, que loucura, né? Uma constelação familiar. Como é que faz isso? E aí eu fiquei muitos anos, passei 4 anos me constelando para pensar na possibilidade de me tornar uma consteladora. E aí me fiz a formação e comecei a atender como consteladora. Nesse processo eu sempre vim ali, né, paralelo. A Isadora pesquisadora acadêmica e a Isadora pesquisadora da vida, né, das emoções. E ali os dois paralelos. E fui juntando as ferramentas, né, fiz curso de regressão, de hipnose. E chegou um momento que eu não conseguia mais dizer o que era exatamente, né, aquilo ali. Eu sei que existia um encontro ali que tinham várias ferramentas que eram utilizadas para ajudar pessoas a sair desse lugar de dor, né? E quando eu estava ali naqueles atendimentos, eu entendi que o meu chamado pessoal era para trabalhar com mulheres, né? Eu falei, não, meu negócio é olhar para mim, né? Olhar para mim, e são muitas demandas, são muitas dores que precisam a gente focar nisso aqui. E aí eu comecei as rodas de mulheres, retiro de constelação, as mentorias, né? Então, hoje mesmo eu tenho uma mentoria que eu tenho muita paixão, assim, que é a Mulheres Gerando Riqueza, onde cada mulher ali, ela tá em busca da sua riqueza, né? Umas ser mãe, outras ter um sucesso profissional, outra ter um sucesso financeiro, mas todas estão ali em busca da sua riqueza. E eu vou acompanhando, né, utilizando essas ferramentas para que a gente saia desse lugar de conflito para um lugar de plenitude, de fazer uma vida que vale a pena ser vivida, assim como eu não encontrei nos meus eventos, né, nas minhas formaturas, nos meus diplomas. Hoje, quando uma mulher olha para mim e fala assim, nossa, Isa, eu fiquei grávida, né? Como eu já tive um cliente que no meio do processo ficou grávida. Vale mais a pena do que aqueles momentos que eu estava ali recebendo algum título, né? E aí eu senti o que é viver a vida, sentindo essa emoção de estar no seu lugar no mundo,
que é o que a gente chama de propósito, né? Que impacto, viu? Verdade, muito impactante, assim, e você tem uma trajetória bem bacana, né? Apesar de você parecer ser muito jovem. E essa trajetória toda construída, é bem legal compartilhar isso. É o que a gente busca aqui mesmo, né? Que às vezes a gente traz várias mulheres de vertentes diferentes, e o que a gente quer é realmente isso, que as mulheres elas se espelhem nos episódios, que elas possam saber que também as rotas elas podem ser alteradas. Eu lembro que Claudiana veio aqui uma vez e eu já assisti algumas outras palestras dela, que ela fala sobre, assim, você insistir num caminho só, aquele caminho tá dando errado e a pessoa tá ali insistindo porque ela lutou tanto por aquilo que ela não quer abrir mão. Né? Então, você falando tantas coisas, como se a vida ela não é infinita, né? Mas a gente tá aqui para viver as coisas, né? Isso é bacana. Mas eu Não, acho importante falar, assim, que meu pós-doc foram 5 anos, e foram esses 5 anos eu nessa batalha, né? Porque eu pensava, gente, Vou largar tudo. eu vou largar tudo. E sabe, aí eu me questionava, aí voltava, não, focava, aí daqui a pouco eu tava deprimida de novo, porque eu entrei numa depressão nesse movimento de deixar, de trocar a rota, né? De falar, meu Deus, aí se coloca naquele lugar de, era cega, o que era? E na verdade, trazendo aqui agora, eu percebo que foi um ciclo importante para ser vivido, que eu deixei, né, lá com 33 anos, né, hoje eu tenho 40, com 33 anos eu deixei, e passei esses 7 anos como terapeuta, como mentora, e agora eu tô resgatando todo esse conhecimento. Sim. Né? Que é isso, não para. Eu já ia falar isso, às vezes também você ter aquela consciência de se você alcançou. Você tinha o sucesso profissional, sim, mas você alcançou, isso foi válido, então nada te impede também de buscar outras coisas. O que é interessante, que eu acho importante a gente trazer aqui, e em outros episódios também teve essa mudança de rota, é que a vida não é linear. E muitas vezes o que a gente traz na nossa vida não é nosso. Então, assim, às vezes a pressão que muitas pessoas sofrem, como você falou assim, passei 5 anos nessa batalha, porque é uma batalha. Porque, assim, querendo ou não, foram escolhas, não necessariamente só suas, porque tem aquelas escolhas de quem caminha com a gente também. E você fala assim, não, eu preciso buscar um significado para minha vida, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, mulheres, homens, chega um momento na vida que a gente fala assim, qual é a razão de eu estar aqui? Aí você levanta, tem gente que fala assim, que, se atrasa muito, que não sei o quê. Será que é porque não está satisfeita com aquilo que faz, não achou seu propósito? Então, assim, é importante você trazer, porque assim, você estava vamos dizer, na fileira que todo mundo diz de sucesso acadêmico. Então, assim, você já estava assim, não tem mais o que dizer de Isa. Só que mesmo assim você olhava e não fazia sentido mais para você. Em um momento fez e deixou de fazer. E é importante a gente ter esse momento. Por isso que eu e Catri, como sentamos para fazer o podcast, pensou assim, não, precisa fazer sentido. E você falou que tinha algo assim com relação a mulheres. Eu também tenho. Então a gente traz isso, a gente quer trazer mulheres potentes, mulheres que caminham, que muitas vezes as pessoas nem conheceriam o seu trabalho. Algumas pessoas que nos seguem falam assim, não, faz sentido. E uma fala sua pode mudar a vida de tantas outras pessoas. Então, assim, é muito bacana saber dessa sua trajetória. Como o Catri falou, né? A vida é assim, não tá dando um caminho, precisa de coragem, né? Precisa de muita coragem. Mas quando eu falo assim, né? Eu falo assim, gente, essa trajetória toda, hoje parece simples, mas não é assim. Não é assim. E às vezes precisa de um terapeuta, de uma ajuda profissional. E são muitas etapas, né? Então eu falo assim, hoje eu tenho uma forma de viver que eu sigo o que eu sinto, né? Hoje eu tô aqui com vocês porque eu senti de estar aqui com vocês, né? Porque eu confio em vocês. Então eu tô aqui no meu sentir e é assim que eu tomo a maioria das minhas decisões. Mas eu tive que aprender a sentir. Porque eu sinto que eu passei tanto tempo batendo metas, e hoje, observando a Isadora de antigamente, ela estava adormecida.
Entende? Então eu falava assim, o que é que você quer? O que é que você gosta? Nem o que eu falava que gostava, eu não gostava. Tanto assim, entende? Porque faltava esse lugar de sentir o que faz sentido pra mim. Então eu tive que aprender, eu falei, tá. Depois que aprendi a sentir, eu vi o que comecei a limpar, né? A falar, isso aqui não faz sentido, esse estilo de roupa não faz sentido, esse estilo de cabelo, esse estilo de amizade, esse estilo de relacionamento não faz sentido. É aquelas camadas que a gente vai colocando, as máscaras que a gente vai colocando ao longo do caminho e precisa tirar para se conectar com a gente. Eu acho que você trabalha muito com isso, né, em relação às mulheres. Sim, porque eu era uma mulher padrão. Padrão quando eu falo em tudo. A forma de se vestir, a maquiagem, o cabelo, o meu relacionamento, entende? E hoje eu entendo que tudo pode ser desconstruído. Contanto que faz sentido pra mim. Se eu não me perder de mim, eu posso me perder de qualquer pessoa ou de qualquer estrada, né? Então, essa parte da reconexão que eu falo, porque assim, às vezes a gente fala, ela tá falando ali de ter uma vida, sentir pra ter uma vida mais feliz. Parece uma coisa grande, né? Não parece uma coisa, dependendo para o ritmo de vida que cada um esteja aí, talvez não seja uma coisa perceptível. Mas se você parar para observar que a pessoa que não sente, ela possivelmente está vivendo uma vida que não faz sentido, possivelmente ela pode entrar numa depressão, no burnout, num tipo de desgosto da vida. Né? Então isso afeta na saúde dela e ali afeta o relacionamento dela, ela começa a depositar em cima do seu companheiro, da sua companheira, uma vida desagradável, na vida do seu filho. Aí o ambiente que essa pessoa vive, ela torna um ambiente tóxico, porque o que torna um ambiente tóxico são as relações. Então aquela pessoa ela não se relaciona bem com ela não se relaciona bem com ninguém. Ponto. Então ela deixa aquele ambiente ali tóxico e ali começa nada mais fazer sentido. É algo muito grave essa coisa de não sentir o que faz sentido pra gente. Ser desconectado que leva a pessoas, vamos dizer, más. Pessoas ruins. Não são pessoas ruins, não existe pessoas ruins. Existem pessoas desconectadas. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade até não estava aqui. A pergunta que eu iria te fazer, você acabou respondendo, né, que como foi seu caminho para a reconexão, você já falou, mas assim, a gente tem não é um problema, né? É um problema. Primeiro que a gente está falando de mulheres, né? E sobre chegar a alcançar um sucesso profissional é uma pressão, né, para as mulheres, mas não é só uma pressão porque a gente vive num mundo machista e tal, a gente vive num mundo também, numa sociedade capitalista, então alcançar um sucesso profissional não é somente uma pressão, é uma necessidade. Então a gente às vezes busca um título, uma posição profissional porque a gente precisa. Então, às vezes a gente está adoecidos, porque a gente tem essa necessidade, a gente não pode simplesmente, né? Então, assim como você teve oportunidades, né, de ter essa transição de carreira e tal, de mudança, não sei também, porque você não chegou a se aprofundar, né, nessa parte, mas muitas mulheres que podem estar até, e isso eu tô falando porque eu sou completamente, como é que eu posso dizer, empática e... Não é empática a palavra que... eu sou muito assim, eu sou pisciana, então eu gosto desse tipo de... Eu gosto de terapias, eu gosto de constelação e tal. E aí eu tenho um outro lado, algumas amizades que tipo assim, é muito fácil pra quem tem isso, pra quem tem aquilo. Eu não tenho nada. Eu tô falando que eu gosto porque é da minha natureza, né? Então assim, como é que é isso também? Pra que essas mulheres também não olhem com esse olhar de julgamento, sabe? De tipo assim, é muito fácil alguém falar que eu vou... mas eu não posso mudar de carreira. Eu não posso estar me matando aqui, mas eu preciso sustentar esse sucesso, porque senão eu não vou abandonar minha família. Isso chega para você? Chega muito, né? Eu fui uma das gestoras de um projeto social para mulheres quilombolas, né, em Boipeba, e comecei também um projeto em Itacaré. Então eu sei o que é ter mulheres em vulnerabilidade. Que não é esse lugar de eu tenho que sustentar um sucesso, é um lugar de nem ter chegado nele, nem ter pensado nele, nessa possibilidade.
Então, essa, né, tem que falar com muito cuidado isso, mas isso não é uma verdade, é mais um medo que pode ser desconstruído dentro dos seus padrões e dentro das suas emoções. Porque eu já acompanhei mulheres que saíram do Bolsa Família para se ver como uma empreendedora e começar a fazer seus doces. E conquistar um sucesso a partir disso. Né? Eu já vi mulheres que vendiam bolo de porta em porta, num carro que só vivia quebrado, e me procurou pedindo para fazer uma troca, porque não tinha como, né, é uma mudança custear. De mentalidade, realmente. É realmente uma mudança que começa de dentro. E essa mudança vai se materializar na tua vida. Mas sim, precisa de um movimento de confiar no processo. Você precisa confiar no processo e aceitar de quem está ali impulsionando aquela transformação, entende? Porque realmente, a única prova que eu tenho para dar é falar assim, ouça quem passou pelo processo. É a única. E assim, é a única maneira. E só assim, eu estou entendendo esse lugar, porque eu recebo muito até com relação à constelação, né? Aí fala, a constelação eu tive todos esses questionamentos sobre a constelação, né? Esse lugar do machismo e tal. Mas eu vivenciei. Né? E assim como todo lugar, às vezes você vê os casos aí de pessoas, né, que vão procurar ajuda no hospital e acontece uma outra coisa ali. Então, todo lugar as pessoas cometem erros, né? E a constelação, ela nasceu de Bert Helling, que é um alemão, e foi beber desse conhecimento na África, em uma tribo africana, que é conhecimento ancestral, que vinha passando de gerações e gerações, e ele foi lá e bebeu, e ele pegou esse conhecimento e se transformou em um método. Então, a partir disso, eu conheci a constelação familiar de Bert Helling e conheci a constelação familiar Zulu, constelação Zulu, também de outro pesquisador, né, brasileiro, que foi lá conhecer um pouco mais. Então, é inegável você viver a constelação e entender como ela transforma a sua vida. Mas é impalpável. É sobre, para viver tudo isso, primeiro tem que se permitir sentir. Se despir. Assim, pegando a fala de vocês, a minha sensação, que eu gosto muito desse lado do desenvolvimento pessoal, sempre gostei. E uma das coisas que eu mais queria fazer na vida na época era psicologia. Então, direito não foi opção. Tipo assim, foi assim, vou fazer direito. Não foi aquela coisa, eu quero direito. Então, assim, a minha percepção do mundo hoje, tanto para os homens quanto para as mulheres, é que a gente não tem o tempo para se despir. Despir de quê? Das pressões externas, das pressões internas, das expectativas criadas pelos companheiros, pelos pais, pela sociedade, por tudo que a gente convive. E quando a gente para pensar, a gente surta. Por quê? Porque é muita coisa em desconexão. Então, por exemplo, mudança de carreira. Você vai pensar não só no que você quer, você vai falar assim, eu sou egoísta, eu estou pensando só no que eu quero. Mas esse dinheiro sustenta meus filhos. Esse dinheiro me permite estar em tal lugar. Então, não é só isso. Então, assim, na minha concepção, acho que para que a gente chegue nesse estado de autopercepção, conexão com a gente precisa estar sendo acompanhado também. E eu digo isso porque eu sempre fui uma pessoa muito cética em algumas coisas. Eu era o tipo da pessoa... Eu sempre fui crente. Acredito em tudo. Não cética no sentido religioso. Eu tô dizendo cética, assim, pra mim, quem fazia terapia era doido. Não, então, eu sempre fui crente. Entendi. Então, assim, você acreditava em crer. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa muito rígida. Muito rígida. Então, quando eu entrei em terapia, eu achava que, tipo assim, o problema tava no mundo, né? Eu me resolvia muito bem. Como assim, Ana Luísa? O problema tá com fulano. Era muito mais fácil falar que o problema tá com o ciclano do que comigo, né? Quando eu entrei na terapia, eu entrei em surto. Porque é você pegar um espelho, olhar pra você e ver aquelas máscaras caindo. Porque cada sessão é uma sessão de tipo assim,
descarrego do que não é meu. Então, assim, eu já saí sessões soluçando, sessões que eu falava assim, minha nossa. Então, assim, para chegar na pergunta, eu precisei fazer essa ponderação, porque eu acredito que muitas pessoas que nos assistem pensam dessa forma, de tipo, é um peso. Então, assim, hoje eu tô adotando a postura assim, o que não é responsabilidade minha, eu não levo a culpa. A gente precisa deixar que as pessoas sofram as consequências pelas suas irresponsabilidades. E isso tira um peso muito grande da gente. Então, assim, diante desse contexto, Isa, e de tudo que você trouxe até agora aqui, a gente carrega muitas expectativas. A gente carrega esse peso que eu falei. E como a gente faz para diferenciar, né? Qual era a dica, o conselho que você dá para todo mundo que assiste? Diferenciar o que é nosso, como é que a gente consegue, do que é do outro, do que é herdado. Diga pra gente aí o que a gente pode começar a pensar para se conectar com nós mesmos. Olha, o conselho que eu dou é realmente se conectar passa pelo lugar de sentir e se observar. Não tem como passar por outro lugar. Não é um terapeuta que vai te dizer, não é um coach que vai te dizer. Por isso que eu crio experiências. As minhas mentorias também são experiências, que é um ambiente seguro, que eu vou te mostrar, olha aqui esse espelho. Tá vendo alguma coisa? E nesse? E nesse aqui de trás? Né? Que são essas ferramentas que muitas vezes você tá usando ali um PNL e a pessoa não tá. Eu falei, então vamos aqui olhar para o seu campo sistêmico. Então vamos olhar para suas crenças. Vamos agora, entende? E aí eu vou ali, né, atacando de várias... mas é um ataque amoroso. É um enfrentamento, né? É um ataque amoroso, que é o que eu falo, que você falou, como ver o que é meu, o que é do outro. Né? É muito nesse lugar de você entender o que você sente como seu. E quando você, rapidinho, quando você olha assim e fala assim, nada é meu aqui, que é desesperador, eu já senti isso. Então você vai sentir o que é seu e você vai se movimentar. Mas você vai começar... Você diz, nada é seu no sentido de ser por dos exemplo, seus pais? Não, nada é meu assim, por exemplo, eu parei agora, não tô dizendo agora, mas assim, no momento eu parei assim, eu não me identificava com nada que eu fazia. Era como se eu estivesse fazendo pelos outros e nada por mim. Tá. É nesse sentido. Tipo assim, quando você identifica que nada... É bom você trazer isso, que eu ia te pedir isso agora. Eu falo assim, faz uma coisa mais palpável para poder visualizar. Então, vou dar um exemplo assim, né? Eu tô aqui vivendo, mas eu tô resolvendo o problema do meu filho, do meu marido, da minha mãe, da minha tia, e eu tô exausta, eu tô doente, eu tô escassa, né? Eu tô tudo isso e enfim, eu tô vivendo para resolver as coisas dos outros. E aí você fala, por que é que eu tô fazendo isso? O que em mim eu estou fugindo para estar me ocupando com os problemas dos outros? O que é em mim que eu preciso ver, né? E muitas vezes é se valorizar, se entender o que é que eu preciso ver em mim. Porque eu vejo muitas mulheres que têm pavor de se olharem, porque elas têm uma crença que existe um bicho-papão ali. Algo de pouco valor, algo feio, sujo, triste. E não é porque ela não é boa, é porque ela acha que não é boa. E aí ela nem olha, ela fica ali só... Rapidinho, só pra às vezes, hoje, rapidamente, eu não cheguei a ler, eu salvei pra ler depois. Thaís Araújo postou, ela postou assim, na metade, ela assistindo uma cena da personagem dela, que a personagem ia ser capa da revista, e a personagem falava assim, não, mas eu nem me acho que eu sou tão boa, não sei o que, e tal, e ela falando que ela também já se sentia assim. Já se sentiu assim, mesmo ela sendo artista, mesmo ela sendo, tipo assim, todo mundo falava assim, uma atriz maravilhosa, mas eu não me acho. Então, às vezes, tipo assim, essa é uma identificação que, infelizmente, nós mulheres, às vezes também, que eu também sou professora e pesquisadora, estou no doutorado, a gente fica atrás de um título, atrás de outro, não sei o quê, porque a gente nunca se acha boa o suficiente. E na verdade, assim, muitas vezes, não sei, né, se é o seu caso, Sim. mas a gente só quer se sentir boa o suficiente. Quer se sentir valorizado, quer se sentir visto. Né? Então, muitas vezes a gente está batendo várias metas para se sentir visto. E ali, para você se sentir visto, você não tem que fazer um doutorado, você tem que parar e olhar para si. Sabe o que é engraçado vocês falando isso?
Eu conheci Catherine, a gente não lembra como se conheceu, mas eu lembro que ela sempre foi muito dessa vida acadêmica, e eu sempre achei muito interessante isso nela. E aí, chega um determinado momento, quem faz direito, que é advogado, você tem que fazer mestrado, não é isso? Você tem que fazer mestrado. E não sei que cargas d'água, num momento da minha vida eu falei, não, quero fazer. Aí eu parei assim, Ana, você quer fazer porque faz sentido para você? Ou você quer fazer porque outras pessoas fazem, ou porque disseram para você que seria interessante fazer? E aí eu cheguei à conclusão que eu não gosto. Eu falei para ela assim, eu acho interessante quem gosta, mas não é meu viés. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E complementando, esses dias meu pai chegou assim, tem uma pessoa que passou no concurso, enfim, e subiu do cargo. Minha filha, faz concurso. Eu falei, pai, mas não é pra mim. Que não é pra você, faça. Tipo assim, eu sei que ele tava, entre aspas, querendo o melhor pra mim, né? Concurso, estabilidade. Só que, graças a Deus, aquilo já tava resolvido dentro de mim. Então, quando ele falou, eu falei assim, pai, não faz sentido para mim. Então, eu não vou fazer concurso. Ah, não pode falar nada com você, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu entendi o lugar dele. Mas para isso não me afetar mais, eu precisava entender o que fazia sentido para mim. E eu acredito que muitas mulheres que nos seguem aqui e que estejam ouvindo aqui, é o que eu digo para vocês, precisa fazer sentido pra gente. Às vezes a sua melhor amiga, a sua mãe, sua irmã, qualquer pessoa que você tenha ali como uma referência, faz sentido para ela, mas não faz para mim. Por exemplo, Catherine, a gente anda aqui. É 399 coisas que essa mulher faz. Eu também faço várias coisas. Mas assim, não faz sentido para mim algumas opções dela, assim como algumas opções minhas não faz sentido, mas isso não quer dizer que isso aqui o que eu faço é inválido, o que ela faz é inválido, não é, e a gente precisa identificar isso. Precisa, a constelação ajuda muito nisso, né, que é ocupar o nosso lugar no mundo, né, então você tá ali, muitas vezes dividida em 5 lugares, e você, com certeza, poderia tirar alguns ali, porque a gente tem uma energia só. A gente tem um campo aqui energético que chama Isadora. E aí eu coloco 30% aqui, 30% aqui, 20%, 10%, 10%, 10%. Eu não estou inteira em lugar nenhum. Né? Porque eu quero bater essas metas para que a sociedade ou a minha família me reconheça esse padrão. Eu quero bater esse padrão que está na minha cabeça. Mas muitas vezes não faz sentido para a sua alma, para o seu coração. Quando eu falo alma e coração, é muito de você sentir satisfeita. E quando você encontra esse lugar mesmo, você começa a não se abalar com esse tipo de comentário, né? Então, imagina o que eu pensava. Eu falava, gente, os meus colegas da época, né, devem achar maluca. Fez tudo isso, não fez um concurso. Me diga uma coisa, Isa, qual foi o comentário mais impactante para você nessa sua trajetória, nessa mudança, assim? Foi do seu pai, foi da sua mãe, foi de alguém próximo? Ou ninguém nem comentou. Ou ninguém falou nada, tipo assim, porque às vezes falam, né? Vai que. Mas o que você, às vezes, você sentiu? Não necessariamente falando. Eu vou te falar falando. uma coisa, eu ouço isso até hoje. É mesmo? Até hoje, 7 anos. E assim, o que você mais, assim, você poderia dizer pra quem nos assiste, assim, o que você sentiu e o que você fez para se blindar a isso, enfim? Mulheres, antes de fazer uma transição, né, quando você se escolhe, não é só um movimento de se escolher. Você precisa também se fortalecer. Entende? Porque quando você escolhe um futuro alinhado com você, mas que está desalinhado com os seus, esse passado vai querer renegociar para que você fique nele. Porque muita gente só reconhece pertencimento nos iguais. Uma pessoa tem que ter muita maturidade emocional para chegar e falar bem assim, eu te amo e eu te dou toda a liberdade do mundo de fazer suas escolhas. Caramba, isso é uma pessoa madura. Mas aí entra... E uma pessoa feliz também, que já encontrou isso, né? Então, é essa questão de você ter esse lugar, né? Por isso muito que nas mentorias eu crio um grupo pra gente ter um lugar para se apoiar, porque muitas, assim como eu, não tive, faltava esse lugar de quando eu fraquejar, quem que vai me apoiar? A gente precisa. Entra né? aqui Se fortalecer. O trabalho que você faz de constelação, porque aí é o que você falou, né? Que assim, aí você começa a não se reconhecer na sua família, quando você muda, porque eles não, parece que eles são diferentes de você, né? Escolhas diferentes. Né? E assim, e tem aquela coisa, você começa a se sentir meio culpado, isso existe,
né? Por estar mudando, por estar até numa, isso eu falo por mim também, mudando de classe social, de condição financeira. Isso é uma luta mental, né? Que você fica e tal, e ao tempo todo você fica achando que vai perder, que vai dar errado, que a qualquer momento você vai voltar para trás. Né? Isso é real. Outro dia eu vi também alguém falando, acho que foi aquela Camila de Lucas. Eu vi alguém postou ela falando assim que ela tinha, sei lá, 3 milhões e estava guardado, porque ela achava que ela a qualquer momento ela podia perder. E isso é inconsciente, porque ela veio de um lugar de pobreza. É porque ela está rompendo um padrão. Um padrão, exatamente. Né? Na constelação a gente fala muito sobre os padrões ancestrais. Então, muitas vezes Vou falar um exemplo meu interessante. A minha bisavó ficou viúva cedo, com, acho, 8, 10 filhos para ela criar. Aí a minha mãe e as minhas tias todas se separaram ou ficaram viúvas novas. E aí quando eu tive um companheiro que quando ele viajava, eu ficava alucinada. Achando que tinha morrido, achava, no meu coração, tinha morrido, tinha acontecido um acidente, e meu Deus, eu ficava assim, sabe, uma vez eu até quebrei o celular, assim, deixei cair, porque eu tava assim, nervosa. Chegou a hora e ele não chegou, e ele tá morto, sabe, eu achava no meu coração, essa certeza que você falou, essa certeza, e que não é uma certeza, é uma certeza do medo, do padrão, né? Então, para você romper esse padrão, você tem que aprender o que precisa ser aprendido ali. Né? E muitas vezes você aprender a confiar em você mesmo. Aprender a confiar que você dá conta sozinha. Né? Que você merece esse novo lugar. Então tem que fazer as pazes com todas essas relações. As relações é que é a chave da libertação. Entende? E dentro desse universo, assim, é o que eu trabalho muito na mentoria Mulheres Gerando Riqueza. Isso é um pouco polêmico, mas é importante. Pode falar, fica à vontade. Eu venho percebendo, né, em atendimento, nas mentorias, que pela constelação, que esses bloqueios, padrões sociais destrutivos, como machismo, como racismo, como homofobia, como elitismo. Esses padrões, eles atravessam relações familiares, relações amorosas. Então é por isso que você vê um pai expulsar um filho, porque por causa da sexualidade. Ou você vê uma mãe ser racista com uma filha. Entende? Então, esses padrões, eles atravessam a relação. O que é que eu tô falando atravessar? Às vezes é mais forte. Isso é mais forte do que um amor, vínculo. Né? Do que o vínculo mãe-filha, do que o vínculo pai-filho. Verdade. Percebe? Então, como que um padrão, ele é tão importante. É engraçado, quem conhece de trade, não tem nada a ver, mas eu já estudei trade também. É muito interessante que tem ali o gráfico, né? Sim. Do compra e ganha ali, e tem um gráfico, e tem uma linha que é o comportamento da média. Sim. E sempre, né, quem vai estudando ali trade fala que essa linha da média, ela influencia no comportamento, né? Uhum. Então, é como isso, as crenças sociais, as crenças familiares, os padrões familiares, eles interferem nas nossas escolhas o tempo inteiro. Então, você vai ali, você vai uma vez, você não quebra o comportamento. Aí você vai de novo, você quebra. Aí, pelo estudo, né, de trade lá, do terceiro e quarto, às vezes você quebra e você sobe. Aquilo ali. O nosso movimento, ele é orgânico, assim como tudo. Todo movimento orgânico. Assim como um campo eletromagnético que tem aquele comportamento que faz isso. A trade, todos esses comportamentos eu não vou trazer. Eu gosto muito de trazer a física. Porque dentro da engenharia eu estudei muito física e tem tudo a ver com o nosso comportamento. Né, nas mentorias eu trago um método que eu desenvolvi que fala como que esses padrões se conectam com a física. Então eu falo, gente, é física, é matemática. Quando você tem esse olhar para o mundo, que é um olhar físico também, é um olhar sistêmico, você entende as pessoas e você entende o amor. Né? Esses dias eu estava tendo uma conversa com minha mãe
E aí eu tava falando, mãe, esse ambiente não era saudável. Aí ela falava, mas tinha muito amor. E ela falava, mas você foi muito amada, tal. Alguma situação que eu tava conversando com ela. Eu falei, mas eu não tô falando de amor, mãe. Eu tô falando de paz. É outra coisa, né? Tinha que ter alguma coisa que trouxesse a paz, não o amor. O amor não é questionado. Talvez na concepção dela, só por ter amor, deveria ter... o ambiente era harmônico, né? Tem essa questão de concepção também, né? Do que pra mim é amor, paz, é harmonia, o que é pra você. Porque pra uma relação ser saudável, né? Não só ser saudável. Necessariamente é amor, não necessariamente é. Né? Mas eu falo assim, pra você se relacionar bem com alguém, de forma assim, familiar, ou um parceiro, precisa ter o amor e precisa saber se relacionar. Uhum. É sobre esse saber se relacionar que está diretamente vinculado com o padrão sistêmico e com crenças. Ô, Isa, vem cá. Vamos lá. Eu acho que muita gente vai querer saber essa resposta aqui que veio agora. Você falou que se relacionar tem a questão do amor, claro, né? E para algumas pessoas precisa de admiração, outras precisam disso, mas tem que saber se relacionar. O que eu acredito que nessas rodas, nessas mentorias, em tudo que você pratica aí do autodesenvolvimento, muitas mulheres já relataram para você da incompatibilidade de se relacionar com o seu parceiro, sua parceira, enfim. O que você, enquanto uma pessoa que tem esse conhecimento, como é que você conduz isso? O que você mais impactou? Uma história que você pode até relatar aqui para nossas ouvintes, que você viu de incompatibilidade que nessa busca, nesse autoconhecimento, conseguiu êxito ou não conseguiu, enfim, por outras questões de padrão, de rompimento. Traz isso pra gente. Olha, muitos casos, muitos, mas trazendo de forma de comportamental, que eu acho que fica mais claro. É assim, vamos falar relacionamento amoroso, que eu acho que é mais que o pessoal procura. O pessoal procura mais. Que o pessoal procura mais, né? Acho que é o mais difícil, É o mais difícil, porque realmente eu acho que a se gente aborda já relacionar... no bloco 3, né? O se relacionar é difícil, né? Relação de trabalho, relação com os pais, mas realmente, quando fala relacionamento amoroso é a universidade, o resto é escola. O relacionamento amoroso é a universidade. Sim. Porque quando é a pessoa que tá ali, convive mais com você, às vezes dorme, acorda, divide os problemas, divide tudo. Uhum. Muitas vezes é a pessoa que você se permite ter intimidade. Às vezes você não se permite ter intimidade nem com um amigo, mas tem com um parceiro, né? Então aquela pessoa talvez é que mais te conheça. Nem com seus pais, às vezes você não mostra a sua face. Minha mãe fala assim que quem conhece filho é a escola. Que o menino não é a mesma coisa quando é em casa e como ele é na escola. Então, tipo assim, só querendo dizer que às vezes os pais não conhecem os filhos realmente, às vezes o parceiro conhece mais do que os pais. Mas te respondendo, é assim, você tem um relacionamento ali que tá tendo um problema, as pessoas estão tendo problema para se relacionar. A única forma daquilo ali dar certo é se os dois estiverem dispostos a mudar. Porque muitas vezes eu vejo quanto mais do homem, tá? A gente me perdoe, mas é mesmo. O homem, ele tem uma resistência, ele fala assim, eu quero que acabe a briga. Eu quero que a gente pare de brigar, eu não aguento mais esse brigueiro. Ele quer que a briga cesse, mas ele não quer olhar pra si, ver o que ele faz de errado, ver quando ele é machista, quando ele é grosso, quando ele é insensível. Ele não quer parar pra fazer essa autoanálise. Entende? Porque precisa muito esforço, gente. Não é fácil estar ali nesses processos. O que eu falo? Se a gente venha, eu nem falo o que acontece lá pra pessoa não desistir. Porque eu venha. Entende? Não eu deve falo ser assim, fácil, não. É coragem quando chega. Por isso que a maioria das mulheres que chegam, elas chegam assim, eu não aguento mais isso, é por isso que eu tô aqui. Esse lugar de eu não aguento mais, e aí eu preciso de ajuda. Não é um lugar de tipo, eu estava num dia belo de sol, e agora estou aqui. Eu vi você passando aqui no meu Instagram, achei, que lindo, vou fazer uma terapia. Não é um lugar de não aguento mais, e eu preciso olhar pra isso. Sim. Né? E um homem é muito mais da postura de falar bem assim, eu não aguento mais, eu vou acabar. Né? Vou partir para outra, vou tentar outro caminho. Né? É mais difícil de parar, então só dá certo se os dois tiverem esse movimento de olhar para si, porque
todo problema que existe entre duas pessoas, os dois são responsáveis. Com Sim. certeza. Pelas leis sistêmicas, pelas leis universais. Porque quando um não quer, dois não brigam, né? O que dizem. Então, os dois precisam entender. Porque o que acontece também, né, minha gente? Pela constelação, a gente também vê isso. A pessoa tá ali, ela vive um padrão com aquele relacionamento com aquela mulher. Aí ele acha que terminar e vai pra próxima e não vai viver aquilo. Aí vem ali a próxima com o mesmo comportamento, se duvidar com a mesma fala. E tá ele ali de novo. Aí, tá rindo, aí, se identifica. Nosso cameraman. É. Um dia ele vai aparecer aqui pra vocês vão Ele ver. tá ali verem. rindo, eu falei assim, gente, se identificou. Então vai viver a mesma situação, porque é o senhor que precisa olhar pra si. E a senhora que precisa olhar pra si. E entender por que eu tô atraindo esse cara indisponível emocionalmente. Né, que você falou, qual é o caso? O que mais aparece é isso. É porque é mulheres que se sentem machucadas por caras que estão indisponíveis e os caras nem percebem que estão indisponíveis. Oh, Então, precisa ele querer ver que está indisponível e precisa ela também ver que talvez ele não queira ficar disponível e ela precisa partir para outra. Uhum. esses padrões que você falou de repetição, isso também acontece, e você até relatou uma história sua que você pensava que iria repetir. Isso é real? Você falou que existia na sua mente, mas o padrão familiar, ele realmente se repete? O que é real para você? Acontece ou não? A sua avó perdeu o marido. Você perdeu? É isso. Talvez se eu não estivesse me olhando tanto num processo tão profundo, Ou seja, talvez a quebra eu de perderia. padrão existe também. Existe. É. E esse trabalho, né, que a gente Sim. faz, assim, é para Uhum. isso. Mas o que eu tô querendo dizer é, o que você considera real? Porque tem pessoas que só consideram real o que vê. Sim. Eu considero real o que eu sinto. Uhum. Entende? Então, se você... sim, é real, porque não só as pessoas sentem, talvez às vezes elas validem, às vezes elas estejam, podem estar anestesiadas Sim. e não sintam. Mas isso vai reverberar no seu campo. Entende? Então, deixa eu ver, um padrão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aí uma pessoa fala assim pra mim, que o marido dela tinha traído ela. Aí ela veio, eu tava conversando comigo, ela falou logo isso que ele fez comigo. E ele sabe que é uma ferida que eu tenho, porque eu que descobri a traição dos meus pais. Aí eu falei assim, você sabe que você repetiu, acabou. Tipo assim, é como se ela vivesse com esse medo e ela repetiu. Aí ela, mas eu vou entrar na terapia. Eu falei, é importante. Sim. Então, tipo assim... A gente atrai tudo que a gente ama e tudo que a gente repele. Uhum. Tudo que a gente rejeita, a gente atrai. Mas nesse caso eu vou dizer uma coisa, a responsabilidade é ele que traiu, né? Não, sim, claro. Não entenda, porque quando ela falou assim, Aham. será que você tá repetindo um padrão? Aí tô falando da minha mente. Não, mas o que eu tô querendo dizer assim, às vezes até na escolha, porque como eu falei assim pra Sim, é ela... uma escolha já tendenciosa de uma como pessoa eu falei assim não pra confiável. ela, não que ela queira ainda alguma coisa, não quer, mas eu falei, segue tua vida, porque é da natureza dele, ele não vai mudar, não. Não, eu Sei quem é a entendi. pessoa, Não, eu entendeu? entendi. Eu só Porque que- às vezes é uma pessoa que teve um deslize, que tá disposta, não é o caso. Eu só quis fazer uma Entendeu? ponderação, É. que quando ela falou, o que eu entendi foi o seguinte, ela tá repetindo o padrão, mas o padrão não foi ela que repetiu, ela traiu uma pessoa desse padrão, E por é exemplo. assim que a gente repete padrões. Entendi. É esse Não, mas formato. quando falou repetir padrão, a primeira coisa que veio na minha mente, por isso que eu Tá vendo como você não é crente? Você não acredita nisso. não, entenda, eu tô te dizendo o que veio na minha mente quando Sim. ela falou. E realmente, quando a gente vai pensar, que a gente vai Não. debruçar sobre as coisas, faz todo sentido, de fato. Mas quando veio, a primeira coisa que veio, a culpa é dela, foi a única coisa que veio na minha mente Eu entendi. no primeiro comentário. Vocês concordam que a gente é energia? Sim, concordo. Sim. E que a gente tem uma frequência. Sim. E a gente vibra naquela frequência. Então a gente vibra na frequência do que a gente ama Sim. E daqui a gente e odeia. no que a gente rejeita. Aí olha que Entendi. ela falou tipo assim, que
Ele, Então, ele não me tratava não bem, tinha. ele não sei o que lá. E a única coisa que eu achava que ele me dava era lealdade. Então, já não tinha nada que prestasse, ela só tava por causa disso. Então, tipo assim, meio que Você percebeu ela tava como esperando isso. ela não tava, ela já estava se traindo há muito É, tempo. A é traição isso. que chegou dele É. só foi consequência. Uhum. Ela já Sim. estava se traindo, então ela estava na energia da traição. Entendi. Entende? Então, tudo que você tá, eu me observo muito nesse lugar, de Sim. algo que eu tô com um pavor sobre aquilo. Eu tento mudar também essa Aí vibração. eu preciso olhar para isso, porque eu vou atrair, É, eu também fico assim né? também. Então, antes que aconteça na matéria, porque já tá acontecendo no meu emocional, Sim. já é É. verdade. É você... Aí, e também pro bem é a mesma coisa. Hoje, quando eu tava saindo de casa, aí eu tava saindo, nunca mais eu saí cedinho, tenho vindo trabalhar só à tarde. E aí tava um dia tão lindo. E sempre que tá o dia lindo assim, eu moro quase pertinho de frente pro mar e eu venho agradecendo. E às vezes eu me sinto culpada, é sério. E vem na minha mente, assim, coisas da minha família e tal. Aí eu comecei eu falei, cada vez que eu agradeço, e tem surgido cada dia coisas melhores na minha vida. E eu fiquei pensando, deve ser porque eu tenho agradecido muito, mas eu tenho agradecido muito porque só tem acontecido coisas boas. Eu falei, mas a lógica é essa, quanto mais eu agradeço, mais coisas boas acontecem. Sim. Então não tem como dar errado, é como você Sim. falou. É entendeu? esse que, assim, eu sempre explico que nesse lugar de libertação, a gente traz essa mulher, ela tá aqui. E para que ela vá em direção aos seus sonhos, para que ela vá em direção ao que ela almeja, a gente precisa fazer 2 movimentos. Um, limpar o que não serve mais. E trazer o sonho nesse movimento, né? De gratidão, de reconhecer, você vibrar alto, vibrar próximo do seu sonho, para você ir em direção a ele. Eu falei, olha, eu E querendo me limpar essa outra sabotar. Olha parte. que dia lindo. Por que eu ia pensar alguma coisa ruim? Mas se eu o te dia digo tava uma lindo? coisa, você tá fazendo esse movimento Ah. de se impulsionar. Sim. Mas se você estivesse se libertando pra trás também, você já tava, ó, correndo léguas. É muito fantástico, faça. Como assim, libertando pra trás? Olhando pra essa culpa, Como por assim, exemplo. Essa culpa. Ah, Por que da essa culpa? culpa. Mas eu já fiz eu não te falei que eu fiz a A hipnose. hipnoterapia. Será que eu tenho que fazer de novo, meu Deus? Alguma coisa ficou amarrado? Não, mas fica. Sabe o que eu percebo muito? É que os padrões, a gente tem que trabalhar todo momento. Porque não é assim, ó, eu trabalhei aqui. Não é milagre. Não é milagre. mas Então, é verdade. assim, esse sentimento de culpa, tudo que você falou, né? Esses sentimentos ruins que vêm, vamos olhar, vamos canalizar, vamos ver por que vem. Por isso que eu te disse, assim, às vezes é muito fácil a gente agradecer quando tá tudo dando bem. Tipo assim, dando bem. Por isso você falou, vamos ver esse lugar que incomoda mesmo. Porque quando a gente trabalha isso, é mais fácil a gente agradecer, mais fácil, pelo menos é o que eu acho. Mais fácil, o caminho fica mais livre de você buscar aquilo que quer, de se reconectar É com o que eu você. chamo de conquistar a permissão. Isso, aquela conversa que a gente teve, porque assim, tem muitas coisas que acontecem na minha vida que eu falei assim, velho, eu não me permito ter. E isso fica muito, muito óbvio na minha vida, porque, por exemplo, tem coisas que eu paro assim, tempos depois eu olho e falei, gente, fui eu que fiz. Não, Eu falei, minha nossa, ou seja, eu não me sinto capaz de fazer. E, consequentemente, as coisas não fluem da forma que deveriam. Então, o desgaste energético emocional é muito grande. Eu posso te dar, Claro. você acabou de dizer um exemplo de alguém que tem uma dificuldade de reconhecer o próprio valor. Sim. Então, você pode também trazer isso para as relações e falar assim, pô, não sou reconhecida nessa relação. Sim. Né? E entender, porque quando vocês estavam trazendo exemplos, só que, enfim, eu não quis interromper. Pode falar, pausa, pode ir um atrás do outro. A gente aqui, a terapia tá gratuita. Entendeu? Aproveitem. Nosso cameraman tá adorando. Vai chegar em casa com a esposa, vai estar ok. Sim, mas vocês estavam falando sobre... nesse caso da moça que foi traída. A traída, vamos voltar pra traída. Da moça traída. Isso foi culpa dele, porque ele sabia. E não é sobre o outro. Sim. Nunca é sobre o outro. Você pode falar 1000 vezes. Ana, eu quero que você me trate assim, 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 assim. E eu tô aqui vibrando em coisas, em violência, em grito, em indiferença, em anulamento. Você não consegue se relacionar comigo no seu lugar até de potência. Sim. Porque eu tô vibrando nisso e você vai me dar o que eu tô pedindo. O universo é assim. E todos nós somos espelhos. Aqui não existe
Aqui você me espelha uma parte minha, você outra, você outra. Então, assim, é tudo sobre mim. Entende? Então, o que tá acontecendo de ruim comigo, sou eu que preciso. E que você se permite reconfigurar, passar, né? Porque é difícil a gente ouvir que é sobre a gente. É. Por exemplo, fulano me trata mal. A pergunta é, por que fulano me trata mal? Não é. É porque eu permito que fulano continue me tratando mal. O que acontece? Dizem nas relações, né? Identifique os padrões iniciais para saber se você vai entrar ou não na relação. Porque depois que você entra, é mais difícil sair. Tá mais cega, né? E às vezes não é porque fica cega, mas depois você tá percebendo. Só que é difícil porque há, entre aspas, um sentimento, uma dependência emocional e por aí vai. Por isso que é importante a gente trabalhar isso. E assim, eu queria saber de vocês, porque o papo tá fluindo aqui, roteiro zero. Quase zero. Roteiro zero. Mas então, tá no assim, contexto. tá no contexto. Então, assim, voltando para essa questão do grupo, eu acredito muito em ambiente seguro para as mulheres. Eu acredito não, eu tenho certeza, e eu digo por mim, acredito que vocês vão concordar comigo, e aí você já pega o gancho, viu, cameraman? Você já pega o gancho, porque assim, é muito difícil a gente encontrar um lugar seguro para se abrir, sem ser julgada, sem ser, achar que tá criticando o outro. A gente tem que também se policiar da forma que vai falar, porque o outro se vê numa posição que... Liberdade para ser. Diante de todo esse contexto que falamos de segurança, de estar num ambiente seguro, conta aqui pra gente qual é a força que existe quando as mulheres se reúnem para buscar essa cura, esse lugar, esse ambiente seguro. Olha, Ana, eu não consigo te dizer em palavras. Só a pessoa experienciando, tá, nesse ambiente. Realmente, eu sou responsável aqui por ser guardiã desse espaço. Então, ali a gente aprende a escutar, a não julgar. Porque isso não foi ensinado pra gente. O que foi muito ensinado pela sociedade, né, de uma certa forma, é competir, é rivalizar. Né? Então, realmente, a gente tem que se reeducar nesse lugar do acolhimento. E é uma potência, eu não consigo te dizer em palavras, mas toda vez que eu encerro uma reunião, tem as mulheres falando, meu Deus, o que você falou pra ela, falou pra mim, o que você falou pra ela, falou pra mim, o que falou pra ela. O que eu conduzo ali, que eu guio cada uma, serve pra todas, porque nenhum grupo se forma à toa, entende? Como somos energia, forma uma bolha ali que vibra naquilo que precisa ser visto. Então, eu gosto muito dos processos em grupo, porque ele é potencializado a 10ª para cima. Porque é muito transformador. E, sem falar os projetos, as últimas rodas que eu fiz lá, saíram vários projetos das mulheres que se conectaram com seus sonhos e convidaram as outras. Então, aquilo ali foi tomando uma dimensão que eu nem sabia mais o que estava acontecendo, sabe? A roda foi girando, em uma dimensão que eu vi, assim, a pessoa criando seu sonho, chamando as outras que estavam sonhando junto e otimizando aquele trabalho que já nem era mais o meu. A potência da união feminina. A potência, né? Ela vai espiralando, assim, e como uma maré, sabe? Como um mar, assim, que quando você vê, você fala, é uma imensidão isso aqui. Então, eu gosto muito, muito. Hoje em dia, até nossa querida ali perguntou se você prefere individual ou em grupo. Eu falei, o trabalho em grupo não tem como comparar um trabalho individual, entende? O trabalho individual, ele é mais profundo na intimidade da mulher. Mas o em grupo, ele transforma a sua vida em áreas que você nem foi ali olhar para aquilo. Quando viu, né, já... Abre a perspectiva, assim, Abriu, né? a perspectiva. É muito potente. Bom, eu acho que nessa pergunta que você fez, Ana, já deu para responder essas perguntas práticas que a gente tinha para você, Sim. que era a respeito do seu trabalho em grupo, porque você falou que em grupo traz essa dimensão maior do que... Mas também tem o trabalho individual, né, para quem quiser e desejar que fica melhor. O individual, ele é mais direcionado para pessoas ali que têm assuntos mais delicados e não querem estar abrindo nesse momento. E a gente pode estar que ainda não se sente tão processo, segura, né, naquele ambiente. Ainda está maturando, abrir para o mundo. Onde é que temas. Ocorre o seu... Onde que você faz essas rodas, as imersões, onde é que funcionam? Elas Conta são pra online gente. e presencial, né? Enfim, a online pelo Zoom, pelo Meet. Sim. E a presencial tem 2 espaços em Itacaré que eu costumo fazer. É um espaço
no meio da Mata Atlântica, né? Bem gostosinho, a gente ouve os animaizinhos todos cantando, porque tem toda essa parte que eu não falei aqui, né, gente? Sim. Tem toda a parte da natureza, que eu sinto que é bem importante, as mulheres se reconectarem De com a natureza. mesmo, E né? de leveza, né? Eu acho que você sai desse barulho, dessa questão urbana, e você sai mesmo daquele seu ambiente. Então, fica mais fácil, né, Isa? Assim, Isa, né? A gente falou tanta coisa boa, tanta coisa legal. E chegou um momento do nosso bloco que a gente fala de bate-bola. É um momento que a gente vai te perguntar algo que vier na sua cabeça. A primeira coisa que vier, você responde. Com honestidade, simplicidade, o que vier. Então, é bate-bola. Falei, você respondeu. São perguntas e respostas mais curtas, né? Exato. A gente fala e você responde. Então, vamos lá? Vamos. Então, tá. Um cheiro que te traz paz. Cheiro de terra molhada. Um lugar onde você se sente inteira. Na natureza. Principalmente deitada na areia da praia, ouvindo o mar numa praia deserta. Muito bom. Uma música que te conecta com você mesma. A Chati, ela toca uma música com headpan, que é só sons naturais e fluidos. São frequências, na verdade, que são cantadas. Esses sons, legal. assim, me conectam muito. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Minha mãe me inspira pela força e por muitos outros comportamentos. Uma cura que você viveu em você. Tem uma vida repleta de sentido. Isso até me emociona. A minha vida, eu não troco a minha vida hoje por nada. Quando eu olho para o meu passado, eu falo, gente, a sociedade via o valor da minha vida, mas eu não via. E hoje eu sinto que a minha vida faz total sentido. Um sonho que ainda quer realizar. Ter meu espaço. Ter meu espaço no meio da natureza, para receber essas pessoas, viver a experiência completa, sabe? Com os alimentos naturais, os produtos naturais, realmente se reconectar por inteiro com sua natureza. Uma prática que você recomenda para todo dia. Meditação. Preciso. Respirar é essencial. Assim. Então, assim, Isa, antes da gente ir para a parte final, a gente quer te dar uma lembrança do nosso podcast, né? Um brinde. Nosso encontro aqui, né? Do nosso encontro. Espero que você goste, para você lembrar desse momento tão legal. Deus. Espero que, Pode claro. abrir, que nossas parceiras aí dá um brinde, que também são mulheres, elas fazem brindes. Ai, eu vou ter uma... Ai, meu Deus, olha. Exato. Que linda, Elas um brinde são a mulheres parceiras aí. incríveis que somos. Exato. E elas abraçaram o nosso projeto. São duas mulheres empreendedoras que uma que Muito mudou de linda. carreira também, viu, Isa? É. Mudou de carreira também. Fez uma transição. Então, exato. E assim, que qualquer ter dia desse a coragem. gente vai trazê-las aqui pra gente conversar um pouco também. Na verdade, elas estão sempre aqui, né? Mas trazer no sentido de vocês. Físico, né? Exatamente. Então, assim, Isa, como as mulheres que estão ouvindo podem te encontrar, participar de suas vivências e se conectar mais com o seu trabalho? Conte aí pra elas. Bom, mulheres, vocês são todas bem-vindas. Vocês vão me encontrar no Instagram, né, que é o Isa_Alquimisa. E pelo WhatsApp, né, que é o 73991737032. E nós vamos bater um papo e eu vou fazer uma sessão de clareza, que eu chamo, que é uma sessão que eu te direciono para o seu momento de vida, qual que é a riqueza que você quer conquistar. Que bom. Então, assim, se essa conversa te tocou, marca a gente também nos stories, compartilha com a amiga que também está pronta para recomeçar. E nós assim, queremos te agradecer exato. muito por esse momento. Foi muito legal. Muito obrigada. Isa, assim, foi um prazer enorme, porque trabalhar com autoconhecimento é muito complicado e delicado, porque a gente toca em feridas, em traumas, em padrões, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas,
não buscam esse apoio. Então, assim, agradeço imensamente por você estar aqui, por você ter contado um pouco da sua história, das suas vivências, dessa transformação, porque muitas da gente tá se inspirando em você, com certeza, e muito obrigada mesmo. Ai, quero agradecer também, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso poder compartilhar com vocês aqui, e sinto que esse espaço é muito sagrado, quero parabenizar vocês pela iniciativa, por vocês estarem sustentando aqui esse projeto, porque a gente precisa se inspirar uma nas outras, a gente tem que parar de competir, tem que parar de se comparar. Porque no dia que essa mulherada se juntar, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Com elas ninguém pode. Esse é mais um episódio. Com elas ninguém pode. Com Elas Ninguém Pode. Podcast. Apoio Um Brinde Personalizados Promocionais. Seja um parceiro e tenha também sua marca aqui.